Cresce no Rio o número de moradores de rua. E com a pandemia, a situação se agravou ainda mais. Veja agora na reportagem especial dele, o chefão Alberto Araújo. Roda pra mim. O desemprego e a fome têm levado milhares de pessoas a viverem nas ruas do Rio. Com a pandemia, a situação parece fora de controle. O emprego tá difícil, tudo tá difícil, entendeu? Então não só eu, como todo mundo que tá aqui, como meus colegas que tá aqui todo, também estão a mesma coisa. Não tem oportunidade pra gente. Em todos os cantos, nas zonas sul, centro e norte da cidade, o número de pessoas nessas condições só aumenta. São dormitórios ao ar livre e barracas improvisadas, um reflexo da desigualdade social que assola o país. O drama parece nunca ter fim. Seja no verão, seja no inverno, procurar um canto para se proteger da chuva ou do frio não é mais importante do que ter um prato de comida na mão. Gratifica a gente ver as crianças, a alegria das crianças quando ganham uma quentinha. E não falta gente para ajudar, mas são muitos nessa situação. Em alguns casos, famílias inteiras. Está na rua, perdeu o que tinha, porque não tem onde pôr, e está na rua, famílias inteiras na rua. Viver nas ruas traz lições para muitos, mas vale o sacrifício. À noite passa dando comida, dando roupa, dando cobertor, passa assim, à noite. Nós estamos aqui toda terça-feira, né, em Pilares, ajudando esse povo querido que a gente encontra aqui. Para amenizar o problema, governos correm contra o tempo para colocar em prática políticas sociais de assistência cada vez mais urgentes. Várias capitais, país afora, vivem o mesmo drama. Estão todos no mesmo barco. Para amenizar a dor e o sofrimento dos moradores de rua, o que não tem faltado é ajuda. Mesmo assim, essa ajuda, por vezes, é insuficiente. Muitos não se beneficiam. Segundo a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio, mais de 7 mil pessoas vivem pelas ruas da cidade. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que mais de 220 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. O número é preocupante. Segundo a secretária de Assistência Social da Prefeitura do Rio, Laura Carneiro, o governo reconhece a gravidade do problema e tem se desdobrado para tentar amenizar o drama. Nós temos unidades de acolhimento para essa execução dos nossos abrigos, cerca de 40 na cidade, entre crianças, adolescentes, idosos e adultos. E essas pessoas são levadas das ruas da cidade para esses abrigos desde que elas aceitem. Apesar dessa condição, muitos têm esperança por dias melhores. É essa esperança que os motiva a acreditar que um dia o sol volte a brilhar e que finalmente o drama chegue ao fim. Fiz o ensejo ano retrasado. Esse ano fiz o Enem, passei e agora eu estou vejando uma coisa melhor. Eu estou fazendo uma prova para a Polícia Civil para auxiliar de necrópsia. Estou estudando e pretendo galgar mais. Gente, acredite em você. Você pode, só depende de você. Parabéns, Alberto Araújo, e a todo mundo envolvido nessa matéria. Essa é uma realidade nua e crua que a gente vê no centro do Rio de Janeiro e também em todo o estado do Rio de Janeiro. Você percebeu na matéria que são mais de 7 mil pessoas que moram nas ruas. Carregosa, você durante muito tempo foi delegado ali da 5ª DP no centro da cidade e você mesmo dizia que o número de moradores de rua aqui no centro assusta, só que algumas pessoas têm casa ou na Baixada Fluminense, algumas pessoas optaram em morar na rua por não ter condição de pagar um aluguel e aquelas que às vezes têm problemas psicológicos, são doentes, enfim. Então ali, fora as que são expulsas de casa de outros estados, às vezes por causa da opção sexual, e são obrigadas a morar na rua aqui no Rio. Então, uma coisa que eu estava até, quando estava tendo a matéria, eu estava conversando com o Caio. Cara, uma das coisas mais difíceis que você existe é política pública para morador de rua. Porque você tem que primeiro mapear qual o motivo que a pessoa está na rua. E aí existe uma série de motivos diferentes que levam uma pessoa a morar na rua. Como a gente falou, aqui, por exemplo, no centro, a gente tem muito morador de rua, que é o quê? Ele tem uma casa, ele mora distante, mas o custo, ele não tem dinheiro para ficar pegando transporte todo dia. Então, ele fica de trânsito, ele não tem onde ficar, ele fica na rua. Por exemplo,
exemplo, você tem a pessoa que tem problemas psicológicos, psiquiátricos, você tem pessoas que são tóxico-dependentes, você tem pessoas que realmente, por conta de crise financeira e tudo mais, e aí você vê nesse momento de crise, essa é a população que normalmente aumenta, que ela perde tudo, não tem emprego e tudo mais, e acaba indo para a rua porque não tem como bancar um aluguel, não tem onde bancar o mínimo do sustento dela. E vários tipos diferentes. Então você tem que primeiro mapear, porque cada tipo de motivo que leva uma pessoa para a rua, inclusive tem pessoas que gostam de morar na rua. E essas pessoas você tem que criar uma forma de você integrar ela dentro daquela sociedade. Então, cada motivo você vai ter que ter uma política pública diferente, porque é um tipo de tratamento e um tipo de direcionamento diferente. Uma pessoa que perdeu tudo e está tentando se levantar, você tem que dar uma medida de política pública para fazer ela se reerguer. Uma pessoa que tem, por exemplo, problemas psiquiátricos, é um outro tipo de política pública que você vai ter que trabalhar com aquela pessoa, entendeu? E o problema é o seguinte, quando você lida com um morador de rua, é a invisibilidade dele, porque, na verdade, as pessoas não veem o morador de rua, ou só veem, na verdade, como uma coisa de inferioridade, ou não querem olhar, porque é aquela coisa que causa... Assim, o ser humano ele não gosta de estímulos negativos, é normal. Você tenta evitar estímulos negativos. Então, o morador de rua é um estímulo negativo. Então, as pessoas evitam muito olhar. E é uma coisa que são pessoas, né? E você me deu uma informação importante, que certa vez eu fazia uma matéria aqui no centro do Rio, e a gente tem aquela noção de que só mora na rua quem não tem cultura, quem não sabe de nada, quem é doente. E uma dessas pessoas que eu entrevistei era um professor, era um homem, professor, que falava 5 línguas. Ele tinha separado a mulher, essa história eu não esqueci. Ele tinha separado a mulher, na verdade a mulher tinha traído ele, botou ele para fora de casa, ele perdeu a noção, a vontade de viver e veio para a rua. Né? E passou a viver ali. E eu falei, eu não acredito nisso. Ele me trouxe um livrinho e mostrava para mim os diplomas dele. Ou seja, às vezes, na rua, tem muitas histórias ali que, como você disse, por essas pessoas serem invisíveis, a gente passa, não olha e acaba não contando essas histórias. Exatamente. Assim, por exemplo, a gente vê hoje em dia, com o aumento dos refugiados, a gente vê muito refugiado morando na rua. E esses refugiados, você vai ver, às vezes, o cara tem doutorado. O cara tem nível superior. Só que assim, ele sai de uma situação de miserabilidade e vem para uma outra situação de miserabilidade. Então, como eu falei, essas pessoas, você tem uma política pública até um pouco, entre aspas, mais fácil, que é você dar mecanismo dela se erguer. Agora, quando você tem um momento de crise econômica, aí é o problema, porque você não consegue fazer políticas públicas na velocidade e a quantidade de pessoas que vão para essa situação de rua começa a aumentar exponencialmente. Aí você vê, é o aumento que você já vê mais sensível de morador de rua, sempre quando você está em crise econômica, como é o momento que a gente está tendo agora, de inflação alta. E deveria se ter muito mais consciência para ajudar esse tipo de pessoas.